Oiê! Seja muito bem-vinda ao episódio 4 do programa Técnicas Culinárias. Esse programa é uma série gratuita de vídeos onde eu mostro tudo o que você precisa saber para fazer R$10.000 por mês como personal chef e conquistar sua independência financeira. E se você ainda não assistiu os demais vídeos dessa série, é só procurar pela playlist aqui no meu canal do YouTube mesmo, Na Cozinha com Anícia Técnicas Culinárias, e assistir, porque toda semana tem episódios novos e eles se complementam. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para sempre receber as novidades. Para quem não me conhece, eu sou Anícia Nunes, personal chef, tenho mais de 1.500 eventos entregues e mais de 5.000 alunas formadas nos meus cursos. E o episódio de hoje vai ser um assunto que vocês me pedem muito aqui, que é como funciona esse atendimento do personal chef em home. Várias dúvidas surgem nesse processo, cada vez que eu faço uma postagem, que eu falo sobre isso. Então, eu vou trazer aqui essas dúvidas que vocês tanto me perguntam e eu espero esclarecer. Eu vou começar falando um pouco sobre a diferença do personal chef em home para uma pessoa que faz marmita e entrega pronto, ou para quem cozinha na sua própria casa e entrega pronto. Existem duas diferenças. O personal chef, ele é a pessoa que vai lá na casa do cliente, né? A pessoa, o chefe no caso, vai na casa do cliente e faz as comidas para ele lá. Essa pessoa, esse cliente, ele já vai ter comprado todas as coisas com base num cardápio pré-definido. Anícia, mas cardápio para mim é um problema, eu sei. Mas esse conteúdo de cardápio eu vou abordar num próximo vídeo, na próxima semana, então não perde, tá? Mas nesse primeiro momento aqui, lembra que esses vídeos, eles são uma sequência. De nada adianta eu falar lá na frente sobre cardápio se eu não te falar antes sobre essa parte operacional do atendimento. Então é muito importante esse conteúdo que eu vou te passar agora para lá na frente fazer sentido o cardápio, combinado? Então, a diferença é que a gente vai até a casa do cliente, a gente vai cozinhar algo que ele comprou com base no cardápio pré-definido. E como que eu pré-defini esse cardápio? Com base nas preferências do cliente. E quando eu forneço marmitas prontas, eu sou uma pessoa que estou fazendo marmitas, eu não sou uma personal chef. Personal chef é um chefe personalizado que vai atender algo exclusivo. Uma pessoa que está fazendo marmita, se eu vou confeccionar hoje, por exemplo, 50 marmitas. Essas 50 marmitas eu posso fazer para um, para outro e para outro. Então, ele não é de forma personalizada, exclusiva para aquele cliente. Ele é para mais pessoas. Quando eu estou indo na casa do cliente, eu estou fazendo exclusivo para ele. Então, eu vou usar como base as preferências dele, a alimentação dele, as panelas dele. Pasmem ou não, tem pessoas que preferem determinados tipos de panela até por questão de saúde. Eu tenho disso, por exemplo, eu não uso panela de alumínio e eu não gosto de comida feita em panela de alumínio. Eu sei que quando a gente sai para restaurante, isso é inevitável, algo que a gente não tem controle. Mas a minha comida do dia a dia, ela é em panela de ferro ou panela de pedra, panela de aço inox, panela de cerâmica. Então eu cuido muito com essa questão dos metais pesados e muitos clientes também têm disso. Por isso que é tão importante esse serviço personalizado. A gente vai utilizar o óleo que eles utilizam, o azeite que eles utilizam, a gordura que eles utilizam para cozinhar, as preferências deles de todas as formas, inclusive o tempero, a base alimentar. Então, é diferente, tá? É diferente a gente cozinhar na nossa casa e transportar essa marmita pronta do que cozinhar na casa dele. A comida já fica ali, não tem transporte, ela fica quentinha ali, ele guarda na geladeira, ele guarda no congelador, então tá feito pra ele, é um serviço exclusivo. Então existem tipos diferentes de personal chef em home, que a gente fala. Então existem os personagens que vão todos os dias numa mesma casa, que acaba tendo um contrato fixo com esses clientes, como também existem aqueles que vão em casas em dias alternados.
Como é o meu caso, eu não tenho contrato com ninguém para ir todos os dias, não quero esse compromisso para mim, mas para quem quer é ótima a remuneração. Claro que vai depender da região, tá? Mas joga aí no Google quanto ganha um personal chef, aí vocês vão ter noção aí de quanto que ganha um personal chef. Mas o meu trabalho mesmo é de ir em casas aleatórias aí, porque eu preciso conciliar com a minha agenda também dos eventos, eu preciso conciliar com a minha agenda de cursos, eu preciso conciliar com a minha agenda frenética, bagunçada aqui, uma bagunça organizada, né? Mas bagunça que eu quero dizer, eu tenho uma alta demanda de tudo, então eu preciso me organizar. Se eu tiver contrato fixo com alguém, eu vou ficar só fazendo aquilo ali, e não é o que eu quero. Se eu quisesse isso, eu seria CLT, né? Mas eu entendo quem queira e acho super normal, super ok também. Tudo certo, tá? É que eu, Nícia, não quero, tá? Mas existe esse tipo de contrato também. Então, eu vou nos meus clientes a cada 10 dias, a cada 15 dias, uma vez por mês, depende do que eles querem. E quem é que procura por esse tipo de serviço? São pessoas que não necessariamente não sabem cozinhar, muito pelo contrário, muitas delas sabem cozinhar, mas elas estão procurando pela praticidade, pela organização, para ter tudo prontinho, quando eles chegam no trabalho, cansado. Até esses dias eu atendi uma cliente pela segunda vez, ela é mãe, e ela disse, na segunda vez que eu atendi, ela disse, nossa, isso está me salvando tanto a vida que vocês não têm ideia. Ela tem uma filha pequena, a filha dela tem 1 aninho, alguma coisa, ou nem sei se tem 1 ano, não, mas eu acho que tem 1 ano já. E ela disse que por ela pode só fazer um lanchinho à noite, mas a filha e o marido precisam comer comida salgada, eles sentem essa necessidade, eles querem. E muita gente é assim, né? Eu sou assim, por exemplo, meu filho é assim, meu marido é assim, a gente tem que comer comida salgada de noite. E ela disse que tá salvando demais a vida dela, porque ela chegava do trabalho, ela tem uma empresa, então ela e o marido trabalham juntos, eles chegavam do trabalho à noite. Enquanto era o momento de curtir a filha ainda acordada, porque fica o dia inteiro numa creche, ela tinha que estar cozinhando. E aí ela não tinha tempo de estar com a filha, de brincar, de dar banho, porque ela tinha que estar na cozinha. Então, dessa forma, tá facilitando muito a vida dela. Quando eles chegam, ela só aquece a comida, que uma parte pode ficar congelada, uma parte pode ficar na geladeira. E depois ela pode curtir a filha dela bem tranquilamente, pode dormir cedo. Então, essas pessoas são quem procura pelo nosso serviço. Claro que tem as pessoas que procuram porque não sabem cozinhar e querem fugir dos iFood da vida, dos lanches, dos fast food. Existem sim esse tipo de pessoa. Mas na minha cartela de cliente, né? Minha carteira de cliente, quem mais me procura para isso são realmente mães que têm uma rotina agitada, que precisam dessa organização. Tem também um casal que eu atendo, já é o 3º atendimento que eu faço para eles, que eles têm uma dieta da nutricionista, então eles são diabéticos, eles precisam cuidar da alimentação. Então eu preparo tudo com base no cardápio da nutricionista. Eu pego o papelzinho lá da Nutri, eu vejo tudo que pode, eu monto um cardápio para ela, faço inclusive a compra de mercado para ela, cobro uma taxa adicional desse mercado e eu faço tudo com base na Nutri. Eu até dei uma pausa aqui no vídeo, que eu acho que a última vez eu esqueci de cobrar a taxa do mercado. E deu um estalo aqui. Vida real, né, gente? Isso aí, ó. A gente vai falando e vai lembrando das coisas, né? Minha cabeça tá a mil. E eles me contratam para isso. Então, além de fazer toda essa alimentação, eu também faço a pesagem das marmitinhas deles. Tem que ter tudo certinho, a quantidade de carboidrato. Cada carboidrato tem uma quantidade. O macarrão é uma quantidade, a batata é outra, a mandioca é outra, o arroz é outra. Então, a carne também, cada uma tem a sua quantidade. Então, eu vou pesando tudo bem certinho para que a responsabilidade também é minha, né? Eles estão confiando em mim, então eu também preciso fazer certinho. É muito mais cômodo eu pegar ali 2 colheres de arroz, montar e tudo mais. Ah, vai ficar mais ou menos a mesma quantidade. Não, tem que pesar bem bonitinho, bem certinho, como manda o figurino, né? Como a nutricionista tá pedindo, tá? Então, isso é um outro tipo de atendimento, é um outro exemplo, na verdade, né? Que eu tô trazendo aqui. E por que eu te diria para começar pelo personal chef em home quando a gente está falando de trabalhos de personal chef?
Porque ele tem zero investimento. Então, se você está assistindo esse vídeo agora, não tem dinheiro para investir num novo negócio, começa pelo Personal Chef in Home. O seu investimento vai ser zero. Você vai simplesmente sair da sua casa, vai pagar essa locomoção até o local do cliente, seja de ônibus, de carro, de Uber, de moto, de bicicleta, de a pé, do que você tiver. E você vai até o cliente. Esse vai ser o seu custo, que você vai cobrar pelo serviço. O restante vai estar tudo lá, toda a comida vai estar tudo lá. Então, você vai cobrar pelo serviço. Nícia, como que eu cobro? A gente vai falar em outro vídeo como cobrar, tá? Nesse daqui eu tô falando sobre o processo de atendimento do Personal Chef in Home. Em outro vídeo a gente fala de cardápio, em outro vídeo a gente fala de cobrar. Vamos uma sementinha por vez, senão os nossos vídeos vão ter aqui 4, 5 horas de aula, né? Lembrando que esses detalhes todos bem intensos, eu falo detalhadamente dentro do meu curso, que é o Formação Personal Chef, tá? Então, voltamos aqui agora para a gente falar do atendimento. Então, o custo é zero para você, porque você só vai até a casa do cliente, vai fazer o atendimento dele lá e vai voltar para sua casa. Eu atendo cada casa em meio período. Então, eu levo, em média, 4 horas. Às vezes pode variar para menos, às vezes pode variar para mais, depende do que tem para cozinhar. Alguns fogões não colaboram muito, são bem lentos, então isso também às vezes atrasa um pouquinho o nosso processo. Para quem não sabe, existe diferença de chama de fogão, então é muito importante a gente lidar com isso, tem que saber lidar com isso, né? E inclusive eu tenho umas dicas em relação a isso. Mas eu acho que eu vou deixar para outro vídeo também, porque senão a gente vai ficar muito longo aqui. Quando a gente chega na casa do cliente, existe uma organização pra gente fazer. Porque a gente vai chegar lá, a gente tem um cardápio para cozinhar e tá todas as comidas lá, geralmente na bancada da cozinha. Algumas cozinhas são grandes, outras são bem pequenas. Então a gente precisa ter muita organização. De que forma que eu me organizo para atender de forma organizada? De que forma que eu organizo para atender de forma organizada? Tá bom, né? Tá bom, deu pra entender, né? Então, eu me organizo sempre começando a limpeza, a higienização. Por quê? Batatas, elas vêm sujas, cenoura, tudo isso que vem da terra, que são os tubérculos, eles vêm sujos. Claro, tudo que vem de mercado vem sujo, né? Mas esses vêm ainda com sujeira da terra, que eles só passam as escovinhas, ninguém lava nada. Então, eu começo botando tudo dentro da pia e eu lavo tudo. Não precisa necessariamente higienizar, porque a gente vai tirar a casca, mas eu lavo, eu gosto de lavar, eu gosto de ter tudo muito bem limpo. Feito a lavagem, não é lavagem é de porco, né? Lavei os vegetais, eu coloco numa bacia e deixo separadinha em cima da pia. E eu começo a preparar aquilo que vai para a panela, que é mais demorado. Mandioca, que geralmente precisa de pressão. Feijão precisa de pressão, carne de panela precisa de pressão, no caso músculo, por exemplo, né, precisa de pressão. Então, sempre tudo que é mais demorado são os primeiros aí para a panela, que é o que a gente vai botar no fogo. Então, meu foco é higieniza, limpa os vegetais, deixa tudo limpinho, leva para a panela aquilo que é mais demorado. Enquanto tá cozinhando o que é mais demorado, eu vou picando tudo o que precisa de legumes, cenoura, vou arrumando ali o brócolis, o couve-flor. Geralmente tem bastante vegetais para fazer, abobrinha, abóbora. Então, esses tipos de coisa eu já vou picando e refogando. Então, tudo que é rapidinho, assim, enquanto tá cozinhando demorado, eu vou fazendo o rapidinho. Feito isso, eu vou cozinhar aquilo que para complementar, por exemplo, um molho bolonhesa, às vezes para montar uma lasanha, para fazer uma panqueca, um frango, seja desfiado, seja o peito de frango só fritinho, bife, seja ele acebolado, seja ele uma carninha picadinha. Então tem vários processos ali, várias coisas, claro, né? Mas quando eu tô te falando sobre organização na cozinha do cliente, pensa dessa forma: organiza o ambiente de trabalho, coloca na panela aquilo que demora mais e vem focar naquilo que é mais rápido, aquilo que é um processo um pouco mais, digamos assim, mais papum, né? Só descasca, pica, bota na panela. E outras coisas assim, por exemplo,
Se eu cozinho um brócolis na água, existem vários métodos de cozimento, né? Que não é o caso agora, mas tem o vapor, tem cozimento em água, tem só salteado, tem um assado no forno. Então, se eu cozinhei no método da água, os legumes, por exemplo, couve-flor, brócolis, cenoura, eu não preciso escorrer essa água. Eu posso reutilizar ela, por exemplo, para cozinhar um macarrão. Não tem problema nenhum. Eu vou estar cozinhando esse macarrão numa água que já tá absorvendo um pouco de vitaminas que não necessariamente o brócolis perde, mas um pouquinho sempre fica na água. A água não tá suja, não vai sujar o meu macarrão, muito pelo contrário. E eu vou estar economizando tempo, vou estar economizando panela e vai ser tudo muito mais rápido. Então, esse tipo de logística, a gente sempre tem que pensar no que eu consigo otimizar o meu tempo. Deixar sempre uma água fervendo para colocar, por exemplo, numa carne que precisa de um pouco mais de água. Ter à mão sempre essas coisas assim práticas, como uma cebola já picadinha para só refogar. Então, esse é o primeiro momento, né, de deixar tudo bem organizadinho. O segundo momento tá tudo cozido. O que eu faço agora? Eu vou começar a dividir em potes. Aí a gente tem 2 cenários. Tem os potes que a gente vai fazer no estilo marmitinha, que são potes montados com a refeição. Por exemplo, eu tenho cliente dos 2 jeitos. Tenho o cliente marmitinha pronta, onde eu vou montar com um carboidrato, um legume, uma proteína. E tem cliente que eu vou montar, por exemplo, só uma marmita de feijão, só uma marmita de estrogonofe, só uma marmita de arroz, só uma marmita de macarrão. Tudo separadinho, porque a família vai consumir junto, então eles vão montar o seu cardápio preferido aí na hora de jantar. Então, eu sempre dou a sugestão de deixar em potes únicos. Eu, olhando como família, eu acredito que é muito melhor, porque daí cada um vai se servindo, né? Então, eles tiram uma carninha do freezer, tiram um arroz, tiram um feijão, junta tudo ali, um legume, uma salada, coisas rápidas, eles conseguem ter uma refeição pronta. E existem as pessoas daí que gostam de ter a marmitinha já montada, né? Existe também uma organização em relação ao cliente. Aí você vai me dizer assim, Anícia, mas eu não consigo, porque eu não sei, assim, a quantidade, né? Não sei se vai dar certo. Aí eu fico com medo de não ter comida suficiente, do meu cliente não gostar. Faz um teste, cozinha para a família em casa. Vê quanto tempo você vai levar. Vê quanto de comida que você tá usando, vê quanto tempo essa comida vai durar. Tem que testar. Não adianta se paralisar com medo de não dar certo, sendo que nem tentou. E muito mais fácil do que tentar é tentar para a família. Você vai ter comida, vai estar organizado, vai estar tudo prontinho, vai ter o feedback da própria família e vai ter na prática como que funciona. E existem casas que não tem muitos utensílios. Eu sempre gosto de perguntar o que eles têm, porque às vezes a gente tem que levar uma panela, né? Uma colher de mexer. Eu levo sempre o meu jogo de faca, uma panela grande, normal, né? De 30 centímetros, mas é uma panela grande que eu tenho, assim, que ela cozinha, pra ter noção de tamanho, ela cozinha 2 quilos de arroz. Então, ela é uma panela razoavelmente grande, que eu gosto, porque principalmente para fazer carne moída, para lasanha, daí sobra, daí, né? Fica tudo mais completo ali. E eu levo uma panela também de pressão que eu tenho, uma panela já tamanho grande. Não é uma panela industrial, mas é uma panela de casa, tamanho grande, assim, que também eu consigo cozinhar 1 quilo de feijão bem tranquilo. Então, isso eu levo. Aí eu levo o meu jogo de faca, que eu acho que eu já falei. Levo também a minha tábua de corte, que ela é uma tábua que eu gosto de usar. Então, eu já tenho umas coisinhas minhas, assim, de uso de cozinha que eu gosto de levar. A minha pinça também de cozinhar, né, pra mexer uma carne, pra virar, que eu gosto de ter a mão também. E alguns temperinhos em pó, de açafrão, colorau, páprica doce, páprica defumada. Esses temperinhos, assim, mais em pó que a gente gosta de usar também, né? E faço também uma pastinha de alho e cebola minha, que eu só bato tudo mesmo, mas isso me facilita muito o processo de estar lá cozinhando e tá o negócio prontinho já na mão para fazer tudo. Então, isso tudo são coisas que eu levo. Ah, e eu levo também paninho de pia, paninho de louça, né? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de ter tudo o tempo inteiro limpo. Então,
enquanto a minha bancada tá toda limpa, o meu pano tá muito sujo. Então eu vou trocando muito. Então eu tenho meus paninhos de guerra, né? Eu vou limpando. Caiu um pinguinho aqui, eu já tô passando o paninho. Eu não deixo sujo, tá? Não gosto disso. Claro que no final eu limpo tudo, bem limpo, mas assim, enquanto eu posso tá deixando tudo mais organizado, senão, se a gente não limpa, isso vira uma bagunça, vira uma nojeira, e aí já fica bem anti-higiênico, assim, né? Então eu prefiro já ir limpando pra manter ali também tudo bem organizado, a minha sanidade mental. Eu sou movida à limpeza, né? Coisas limpas, então eu gosto. Outra coisa, vai cozinhando, vai lavando. Não deixa formar aquela pilha de louça, não. Até porque a gente precisa reutilizar essas panelas, né? Então, a gente vai cozinhando, vai tirando da panela, vai botando uma travessa, vai botando no pote, vai deixando tudo já organizadinho. Mais um ponto bem importante também, para a gente sempre ter essa organização com o cliente. As carnes, tanto frango, quanto carne de boi, quanto de porco, elas nunca podem estar congeladas. A gente sempre tem que pedir para que eles tirem do congelador um dia antes, deixa na geladeira, para quando a gente chegar, tá descongelada. Então, ela precisa ficar na geladeira 24 horas para descongelar 100%. Claro, eles têm que botar dentro de uma bacia, de um pote, né? Mas eles têm que deixar descongeladinho pra gente, porque se tá congelado, dificulta bastante o nosso trabalho, atrasa, demora. Então, a gente precisa que tudo esteja descongelado. O frango é o menor dos problemas. Agora, a carne vermelha, quando ela tá congelada, ela dificulta bastante. O peixe também é mais difícil. Então, ele é muito molinho, né? Se a gente vai tentar soltar, ele pode se quebrar. Então, a gente sempre tem que pedir pro cliente deixar tudo organizado. Feijão, a gente gosta de deixar de molho para tirar os fitatos dele, né? Que são aqueles que causam desconfortos intestinais, gastrointestinais. Mas a gente tem duas opções. A gente pode pedir para o cliente deixar de molho um dia anterior, né? Pede, não tem problema nenhum. Como a gente vai pedir para ele tirar as carnes, já diz assim, pode também deixar o feijão de molho numa bacia com água. Aí a gente chega, faz uma troca de água ali umas 2 vezes, só pra gente fazer um remolho dele, e depois a gente cozinha. Mas a gente também tem a opção de não precisar pedir pra ele, que é o que eu faço. Eu cozinho, coloco o feijão na panela e eu coloco 1 colher de vinagre de maçã. Já tô dando altas dicas aqui, esse vídeo hoje tem ouro, né? Coloco 1 colher de vinagre de maçã, umas gotinhas, assim, eu coloco um pouquinho, né? Equivalente a 1 colher para 1 quilo, mais ou menos. E deixe cozinhar. Não fecha a pressão ainda. Quando ele começar a levantar fervura, ele vai levantar um monte de espuma. Aí você vai tirando essa espuma até não sobrar mais. E depois pode fechar a panela e segue o fluxo e cozinha normal. Outra coisa que eu faço com o meu feijão é eu tempero ele antes de colocar para cozinhar. Dessa forma, eu consigo ganhar tempo também na cozinha. O feijão já fica temperado desde o início. Então, ele terminou o cozimento, ele tá prontinho, caldo bem grosso, bem gostoso. É só colocar no potinho. O atendimento do personal chef em home, ele é muito simples se a gente parar para analisar. Basta eu saber cozinhar, saber me organizar, ter o cardápio que eu vou cozinhar e colocar a mão na massa. Então, eu te sugiro que você comece da sua casa mesmo, faz para sua família, faz para vocês com base naquilo que você gosta de comer. Define um cardápio. Outra coisa, quando pensa no cliente, na hora de montar o cardápio, isso eu vou falar lá na aula do cardápio, né? Mas já vou dar uma dica aqui. Pense em coisas que é muito difícil para o cliente fazer no dia a dia, coisas que demoram. O cliente vai chegar à noite cansado do trabalho. Ele vai ainda fazer carne moída, fazer molho branco e montar uma lasanha? Não, ele vai comer coisas práticas, ele vai fazer coisas práticas. Então, o nosso papel é fazer coisas que ele não faria, fazer coisas demoradas para ele. Uma panqueca, até fazer a massa da panqueca, até fazer o recheio. Então, são coisas que a gente precisa fazer para eles. Uma bisteca suína, a gente sabe, dá uma bagunça na cozinha fazer, suja tudo. Acha que eles vão chegar de noite, cansado, e ainda fazer uma bisteca suína no fogão? Não. Agora, se a gente faz, tá prontinho, eles vão comer. Então, pensa em coisas que seriam muito difíceis deles fazerem no dia a dia pra gente trazer. Claro, pode ter estrogonofe, pode ter as coisas mais fáceis também, mas dá um foco naquilo que ele geralmente não fazia, que é isso que vai ser o seu diferencial perante o seu cliente. E o vídeo chegou ao fim, eu espero que você tenha entendido tudo que eu passei aqui. E qualquer dúvida,
Pode me mandar aqui nos comentários ou lá no meu Instagram, @nicianus. Todas as terças e quintas, às 7 horas da manhã, tem um novo episódio onde eu te mostro o caminho para fazer R$10.000 como um personal chef e conquistar a sua liberdade financeira. Um beijo e te vejo no próximo vídeo.